Por que tanto brasileiro tá voltando aqui dos Estados Unidos pro Brasil? A resposta cabe numa frase. Os Estados Unidos, ele não conserta a sua vida. Ele aumenta a vida que você já tem. Então, o que tá bom, fica melhor. Mas o que tá ruim, pode ficar muito pior. E é por isso que muita gente volta pro Brasil. A gente mora aqui nos Estados Unidos, no Texas, fazem quase 4 anos. E nesse vídeo a gente vai te mostrar as 3 coisas que mais fazem brasileiro voltar. Gente, esse é o tipo de vídeo que eu queria muito ter assistido antes de embarcar pra cá. Exatamente, porque uma dessas coisas quase fez a gente voltar. E a primeira começa onde, amor? Bem aqui na sua casa. Dentro de casa. E a primeira coisa que mais faz brasileiro voltar aqui dos Estados Unidos é o casamento, porque aqui nos Estados Unidos ele não tem válvula de escape, cara. Muita gente não volta porque os Estados Unidos deram errado, volta porque o casamento acabou. E aí quando o casamento acaba, não faz mais sentido ficar longe de todo mundo e viver aqui numa vida que era planejada inicialmente pra viver em 2 pessoas, né? Acaba o propósito, né? E olha só o detalhe, o casamento ele não acabou por conta dos Estados Unidos. Ele acabou porque o casamento já tava por um fio. E aqui nos Estados Unidos, gente, o fio, ele realmente arrebenta. Estica, estica, estica até uma hora que não dá mais. E o motivo é simples, cara. No Brasil, a briga de casal, ela esfria, né? Você sai com seu amigo, você sai com a sua mãe, com alguém pra distrair a cabeça. Aqui, quando você chega, inicialmente, pelo menos, você não tem ninguém. O casal, ele fica o quê? 24 horas sem válvula de escape. E tenho certeza que tem vezes que a Júlia dá, graças a Deus que eu vou viajar uns 4 dias. Não é assim não também. Toda decisão da vida nova passa pelos 2 ao mesmo tempo. Casa, papel, dinheiro, saudade. E um dos motivos que me fez gravar esse vídeo foi porque um amigo nosso imigrou aqui com uma leva de imigrantes há vários anos atrás e ele contou pra mim que mais da metade dessa galera que imigrou junto com ele, terminou o relacionamento. E aí, como nós outros temos um compromisso aqui com a informação, Joe foi checar pra ver se tinha alguma estatística relacionada a esse lance de imigração e casal e término de relacionamento. E surpreendentemente não existe nenhuma taxa de divórcio de imigrantes que imigram juntos para outros países, né? Tipo, como casal e se separam. Não tem essa taxa. Ninguém nunca parou pra medir isso, gente. O que existe é um número de todos os imigrantes casados morando aqui nos Estados Unidos. E esse número ele diz o contrário da história do meu amigo. A cada 1000 imigrantes casados aqui nos Estados Unidos, apenas 13 se divorciam. Já os americanos, a cada 1000 americanos casados, 20 se divorciam. Então é maior, né? O imigrante se divorcia menos quando ele migra junto como casal aqui nos Estados Unidos. Tem muita coisa que explica o porquê disso. Bom, uma pesquisa com 50 famílias de Boston e Massachusetts, mostra o porquê. Põe na tela. Quando o casal muda de país, muda tudo dentro de casa. Quem trabalha, quem ganha, as regras, as coisas mudam ali na imigração, sabe? E tem casal que conversa e se acerta de novo, e tem casal que vai guardando e etc, não aceita muito bem essas mudanças, não conversa com o parceiro. E aí o que acontece, Julia? É aí, gente, que cria ressentimento, né? O negócio explode. E acaba. E aí acabam voltando, infelizmente, né? Se separam e aí voltam pro seu país de origem. É isso. E é por isso que aquela galera que veio com o nosso amigo em casal acabou terminando, e teve algumas pessoas que não terminaram. Na verdade, gente, não foi os Estados Unidos. Foi o que cada casal trouxe consigo na mala. A gente não terminou, a gente tá aqui, ó. E a gente? O que a gente trouxe na mala quando veio pra cá, amor? A principal coisa foi tá com uma missão muito bem alinhada, assim, os dois juntos, né? Tipo, e saber que os dois vão ter que ter um companheirismo muito grande, que eu acho que não são tantos casais, assim, que não passam por essa coisa de imigração, vão desenvolver esse tipo de companheirismo que a gente desenvolve aqui. Então, acho que a gente ter tido uma mentalidade muito clara também. A gente casou também muito cedo no Brasil, né? Então, não tinha tanto problema, assim, pra resolver lá. É verdade. Eu acho que a gente já trouxe, tipo assim, aquela vontade de fazer acontecer as coisas, né? Tipo, aquele entusiasmo por uma vida nova, mesmo porque a gente já não tinha nada a perder lá no Brasil, sabe, gente? E também a gente já trouxe na nossa cabeça que isso ia ser um desafio. A gente tava pronto pra esse desafio. Foi basicamente isso. Uma das coisas que, tipo assim, segurou o nosso casamento e fez a gente ser um casal mais forte aqui nos Estados Unidos, que eu acho que muita gente não faz, foi diálogo. Conversar bastante sobre os problemas, ser bem aberto. Realmente é bem importante, assim, pra um casal que, principalmente pra um casal imigrante, você só tem um ao outro, cara, assim, no início. Não tem mais ninguém, não tem nenhuma rede de apoio, não tem ninguém pra chorar quando as coisas ficam difíceis. Então, seu companheiro ou sua companheira é tudo que vocês têm ali. Por isso que os dois têm que estar muito bem alinhados, né, um com o outro. Então, se você tá pensando em vir aqui pros Estados Unidos com aquela ideia
ideia de, eu vou pros Estados Unidos porque meu casamento vai melhorar, porque a vida vai ser mais fácil. Deixa eu te adiantar que isso não vai acontecer. A vida ela não é mais fácil, a vida ela é diferente. Ser imigrante, bichão, tem as suas dificuldades, Isso, gente, não subestime. Dificuldades. Se você já migrou em casal ou infelizmente, né, já viu algum casal passar por isso e terminar aqui nos Estados Unidos, ter que voltar pro Brasil, comenta aqui pra gente nos comentários. Agora, a segunda coisa que faz brasileiro voltar não depende de mais ninguém. Só depende de você. E a segunda coisa que mais faz brasileiro voltar aqui dos Estados Unidos é a rotina, cara. E essa rotina, ela tem dois lados, né? Tem a vida fora do trabalho, onde ninguém te cobra, vocês já vão entender o porquê. E tem o teu trabalho que ocupa mais espaço que você pode imaginar. No Brasil, a vida social, ela acontece sozinha, né, Júlia Duarte? Sim, gente. O amigo te chama, mesmo que você não quiser marcar um churrasco no domingo, o churrasco já vai estar marcado. Vai aparecer do nada, Do assim, nada. o rolê. Aqui nos Estados Unidos, nada acontece se você não mexer os seus pauzinhos pra acontecer, cara. Pra você ter uma ideia, é 8 horas da noite, não tem uma alma viva na rua, não vai ter um barco, um monte de mesa na rua, assim, entendeu? No começo, cara, isso pode ser difícil, porque as pessoas aqui realmente são um pouco mais individualistas mesmo, cara. Os americanos adoram marcar pra fazer tudo, assim, marcar tintim por tintim. É tudo horinha marcada e assim, eles vão comparecer no horário marcado, viu, gente? Marcado. Roda o take do Eric aí, ó, feijoada na nossa casa. Galera, 7h30, ó, em ponto. Em ponto. 7h30 em ponto, galera. Em ponto. Hello, my friend! Mano, Gente, ele tá aí. pontualidade americana. britânica. E assim, a gente não tá implicando com o povo brasileiro. Ó, lógico que você consegue. Arruma com uma comunidade, você consegue se relacionar, cara. Eu tô entendendo. Mas a vida aqui nos Estados Unidos é difícil. Pra você ter uma ideia, o governo americano declarou que os Estados Unidos passa por uma epidemia de solidão. O americano médio passa, em média, 20 minutos por dia com amigos. 20 anos atrás, era 1 hora. Então isso, colaborado com redes sociais, a internet... Toda a vida, né, globalizada de hoje em dia. Globalizado em um subúrbio, imagina, num subúrbio. Gente, eu sei bem o que é isso. Se você tinha uma rotina, um hobby, um treino, um propósito, aqui nos Estados Unidos isso vai render como nunca rendeu antes. Agora, se você nunca teve nada, esse silêncio aqui nos Estados Unidos vai te engolir. E é justamente desse silêncio que milhares de brasileiros fogem de volta ao Brasil. E o que você acha, Júlia, desse negócio de amigo e tal, não cobrar tanto quanto cobrava no Brasil, as pessoas, sabe? Tipo, é diferente assim, né? No Brasil parece ter uma pressão social pra falar com as pessoas. Parece que as pessoas ficam chateadas se você não faz presença na vida delas, né? Constantemente, assim. Essa questão daqui de não ter essa cobrança, eu acho incrível. Eu acho maravilhoso, assim, ninguém enchendo o seu saco, você vivendo a sua vida em paz, assim, é muito bom, eu recomendo, gente. Cara, o americano, não é verdade, o americano ele é bem individualista, assim, e tipo, amigos americanos, eles são bem diferentes dos amigos brasileiros. Esse negócio de ser legal demais no Brasil, às vezes incomoda um pouco. Me incomoda um pouco, mas... Tem que ser o melhor, né? O mais legal. Tipo assim, você tem que interagir e tal, tem que sempre forçar a simpatia. Isso eu acho legal, assim, por um lado, mas tem gente que quando não tem essa roda de pessoas falando e etc e tal, meio que fica maluca, né? Fica meio... Gente, das ideias. E aí vem a solidão, e aí não sabe o que fazer e etc. E aí você percebe o quanto tempo você gasta no Brasil. Em vão, assim, né? Porque não em outras coisas, né? Tipo, fomentando talvez coisas que não valham a pena. Que não vão te dar muito retorno na vida, né? É isso, tem que sempre medir essas coisas. Os americanos sabem fazer isso bem. E o outro lado da rotina que quase todo mundo subestima antes de vir pra cá é o ritmo do trabalho, cara. O americano prioriza muito o trabalho na vida dele. E aqui nos Estados Unidos, tipo, todo mundo descansa muito menos que aí no Brasil em comparação, por exemplo. E assim, ninguém reclama disso, vocês vão ver. Isso é simplesmente a cultura deles. Aqui nos Estados Unidos, as férias são muito curtas. Pra você ter uma noção, a média do americano é ter 10 dias úteis de férias depois de 1 ano trabalhando na empresa. Aqui feriado tem muito pouco. Emenda de feriado não existe. Os Estados Unidos, gente, realmente não para. Não para mesmo, você tem que entrar no ritmo. E outro detalhe que choca bastante quem chega, tá? Dessa cultura de trabalho. O americano, ele não para pra almoçar. Normalmente ele faz 20 minutos de almoço sentado na frente do computador comendo um lanchinho aí. Muito diferente do Brasil, que a gente tem aquela cultura do almoço, que a gente para, conversa, para por 1 hora e volta. 1 hora, gente. Isso aqui não existe, cara. Amor, quando foi que você percebeu que o ritmo de trabalhar aqui nos Estados Unidos era outro? Eu acho que logo que
eu cheguei aqui, porque eu começaram a marcar um monte de reunião no meu calendário e todas as reuniões, tipo, eram meio-dia, daqui 1h. E aí eu percebi, nossa, eu acho que eu não vou ter horário de almoço aqui, tá tudo bem. Eu acho que a interação das pessoas, as pessoas serem muito metódicas, assim, planejadas, assim, antes de entrar em reunião, sempre ter um objetivo claro do que vai fazer. Mas eu acho que realmente esse negócio de não ter horário de almoço, realmente pra mim, eu acho que foi um negócio que pegou porque a gente vem de uma outra cultura lá no Brasil. O brasileiro trabalha mais em horas no ano inteiro do que o americano. Sabia dessa, Júlia Duarte? Não sabia. Umas 200 horas a mais. Isso dá quase 5 semanas no ano. E mesmo assim, cada hora de trabalho nos Estados Unidos gera 4 vezes mais valor. Nossa. E assim, gente, não é que o brasileiro trabalha mal. Esse número do 4 vezes, ele vem da estrutura. A máquina, a tecnologia, receber o seu salário em dólar. Mas isso abre pra gente uma pergunta desconfortável, cara. Será que a gente aí no Brasil usa o nosso tempo da melhor forma possível, de maneira mais produtiva? Porque o americano tem uma mentalidade pra isso. Eles chamam de grinding, que é exatamente ralar, mas com intenção, com objetivo. Então não é trabalhar mais horas, cara. É trabalhar com objetivo. Trabalhar nas coisas que importam de verdade. E isso me fez lembrar que o Mr. Wonderful do Shark Tank falou o seguinte, cara. Coloca aí na tela, editor. Signal to noise ratio. His vision of Signal was the top 3 to 5 things you have to get done in the next 18 hours. Not your vision for the business next week or next month or next year. Just the next 18 hours you're awake. They must get done today. Anything that stops you from doing that is the noise. So this signal to noise ratio to be successful for Steve Jobs was 80-20. 80 signal, 20 noise. Exatamente, você tem que trabalhar em sinal. E o que é esse sinal? Objetivo de vida, visão, né? Por isso que é importante ter um propósito. Casal Shincoach! E não ficar trabalhando, patinando, né, gente? Patinando não pode. Não pode. E quem chega aqui esperando o ritmo do Brasil vai tomar um caldo nos primeiros meses. Como é que você acha que impactou isso na nossa casa, a cultura de trabalho dos Estados Unidos? Eu acho que a gente trabalha muito, mas eu também não sinto que eu preciso de férias do calendário pra me sentir melhor. O que esse país já me proporciona já é o suficiente, gente. Mas é aquilo, né? Tipo, se você gosta da sua vida, fazer aquelas coisas meio que não se torna um fardo, mas parte de alguma coisa que você gosta. Mas foi realmente difícil, assim, no começo, adaptar essa velocidade do trabalho, do mercado, do dinamismo do mercado americano. Deixa o like. Então junta tudo, né? Um país que quase não para, que não tem feriado, o trabalho que ocupa boa parte da sua vida e as interações sociais muito menores. Quem chega com essa mentalidade de grinding, etc., vai evoluir aqui nos Estados Unidos. Agora, quem não chega, meu amigo, e não quer aceitar que essa é a realidade, vai acontecer o quê, Júlia? Volta. Embora. E a terceira coisa que mais faz o brasileiro voltar é a mais perigosa das 3. É a sua mentalidade. É basicamente como você reage quando os Estados Unidos se mostram diferentes de tudo aquilo que você conhece. Meu amigo, vai se mostrar. E nessa hora só tem 2 tipos de imigrante. Tem aquele que reclama de tudo e fica comparando tudo com o Brasil, e tem aquele que abraça o desafio porque já sabia que tudo ia ser diferente mesmo. E o primeiro você conhece de longe, converte tudo pra real, a primeira coisa que fala pra você é o preço das coisas, entendeu? Espera que os Estados Unidos inteiro funcionem no molde do alecrim dourado, né? Então basicamente o corpo tá aqui nos Estados Unidos, mas a alma, o pensamento tá sempre aonde? No Brasil, cara. E isso é um problemão. E existe um dado que 1 a cada 4 imigrantes acaba voltando pro seu país de origem depois de 10 anos. E quem aceita o desafio também sofre, tá? Os anos difíceis, gente, vêm pra todo mundo. A diferença é que essa pessoa sabe pelo que tá pagando e aceita que a vida nova é nova, né? Não é o Brasil ganhando em dólar. E lembra que a gente falou que uma dessas coisas quase mandou a gente de volta pro Brasil? Então, cara, foi essa a mentalidade. A gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu não vou mentir, como todo brasileiro chega, deslumbrado e com a vida do Brasil, tentando achar que a nossa vida seria similar à nossa vida do Brasil de alguma forma. A gente tava vivendo assim inicialmente, parecia que como se tudo fosse temporário, que em algum momento isso ia acabar. Só que a gente percebeu cedo aqui nos Estados Unidos que se a gente ficasse com esse pensamento, a gente ia acabar voltando pro Brasil, porque essa mentalidade que a gente acabou de explicar. Em 2025, cara, a gente teve esse pensamento à prova ali, viu?
gente, foi pesado. Amor, conta pra gente melhor, como foi aquele ano de 2025? Cara, foi difícil ter um vídeo inteiro no canal falando sobre isso, mas resumindo assim, várias empresas de tecnologia estavam fazendo layoff, inclusive a empresa que eu trabalho, e aí fica aquela incerteza, aquela vibe Hunger Games assim, né? Quem será o próximo da loteria a ir de volta para o país de origem? Até porque ano passado a gente não tinha o nosso green card ainda. Se porventura fosse demitido, nossa vida ia estar por um fio aqui, né? Talvez a gente não ia poder continuar aqui, na renovação de visto não ia dar certo. Eu acho que a gente talvez teria dado um jeito de ficar aqui nos Estados Unidos. Eu não acho que a gente é pessoa de desistir fácil assim das coisas, sabe? Eu acho que a gente vê um desafio, dá mais motivação ainda pra passar por cima dele, sair do outro lado e, tipo, eu tenho essa sensação que a gente não ia ter desistido tão fácil assim, gente. Mas não significa vir pra cá de maneira ilícita, meu querido, ilegal. E pra você não fazer isso, você pode contar com a Amorim Global aqui no Casalshin. Ele é o escritório que a gente recomenda para tratar os seus processos de imigração. Eles têm vários serviços. Acesse casalshin.com ou clica no primeiro link da descrição ou usa o cupom CASALSHIN10. Fala pra eles que você veio pelo Casalshin que você vai ganhar 10% de desconto, cara. É isso daí e deixa o like no vídeo. Graças a Deus, a demissão do Lucas não chegou. O que segurou a gente foi uma decisão que a gente tomou lá no começo da nossa vida aqui, que era que a gente ia viver aqui nos Estados Unidos por muito tempo. Então, quando você aceita isso cedo, você para de se comparar, para de converter e começa a construir. Foi justamente essa mentalidade que atravessou os altos e baixos junto com a gente. Então, recapitulando as coisas que mais fazem brasileiros voltar aí pro Brasil, né? O casamento, porque ele fica sem válvula de escape. A rotina, porque não tem ninguém das suas pessoas aí, pelo menos inicialmente, te cobrando, né? E o trabalho, porque tem muito menos descanso, não tem quase feriado aqui, então ele acaba pesando mais. E por último, mas não menos importante, a mentalidade, cara, porque dependendo de como você vem pra cá, a sua experiência pode ser muito boa ou péssima. E se tem uma frase que você tem que levar desse vídeo é: os Estados Unidos, ele não conserta a sua vida, ele vai amplificar, ele vai mostrar a vida que você já tem. O que eu tô levando do Brasil para os Estados Unidos? Eu acho que isso é muito importante, porque isso vai editar tudo que a gente falou no vídeo de hoje aqui. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, tem uma playlist desse lado aqui parecida que você pode clicar e assistir para o seu deleite. E a gente vai ficando por aqui diretamente de Austin, Texas. Não.